Escola Bíblica Dominical, lições adulto. Quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, a última defesa de Jó. E nesta lição, Jó relembra o seu passado de felicidade, de gozo e lamenta o sofrimento que estava vivendo no presente. Jó lembra o quanto foi abençoado, embora o momento em que ele estava vivendo contrariasse todo o seu passado. Ele faz a sua última defesa relembrando a sua vida de justiça e retidão diante de Deus e dos homens. Infelizmente, o presente de Jó teve mais força para embaçar o seu passado. Ele não conseguia recuperar a esperança. E é muito importante nós fazermos um exercício retrospectivo, como fez Jó, trazendo à memória o passado, mas sem perder a esperança. O que Deus fez em nosso passado deve nos trazer a esperança para o presente. Tudo isso só é possível uma vez que estamos em Cristo. Do ponto de vista humano, é impossível recuperar a esperança diante da tragédia como estava passando Jó. Todavia, na força do Espírito Santo, nós podemos recuperar a esperança, uma vez que Cristo é a nossa esperança, como diz o apóstolo Paulo. E há um ditado no mundo que diz que a esperança é a última que morre, mas a esperança do crente não morre, uma vez que a esperança do crente é Cristo, e Cristo venceu a morte. A lição de hoje, a última defesa de Jó, o texto áureo. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó, capítulo 31, versículo 4. A verdade prática. A olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele, ou seja, no seu passado. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 5, capítulo 30 e depois capítulo 31 também, dos versículos 1 ao versículo 5. Capítulo 29. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Jó capítulo 30. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento era raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. Jó capítulo 31. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano? O ponto central da lição de hoje é, conforme Deus fez no passado, Ele pode fazer algo novo.
Vamos então estudar a lição de hoje, começando pelo seguinte tópico. Jó relembra os tempos felizes da sua vida. Nos capítulos 29, 30 e 31 do seu livro, Jó recapitula as bênçãos de Deus lá no passado. Lamenta o sofrimento no presente e pede a Deus para justificá-lo no futuro. Sem dúvida, Deus nos permite passar por dificuldades e tristezas. Mas Deus também nos dá vitórias e alegrias. Veja o que diz Jó no capítulo 2, versículo 10. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Quando passamos por provações, é natural ter saudade dos tempos bons que ficaram para trás. Mas nosso anseio não muda a situação em que nós nos encontramos. É o que diz Jó no versículo 2 do capítulo 29. Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Em tempos de decepção, é bom recordar os feitos do Senhor, diz o salmista no Salmo 77. Jó relembra que sua maior alegria era a presença de Deus em seu lar. Ele olha para o passado e traz a sua memória e diz: quem me dera ser como fui nos meses passados. Versículo 2 do capítulo 29. Deus cuidava de Jó e compartilhava com ele a sua amizade. A luz de Deus estava sobre Jó e a sua presença estava com ele e seus filhos. É o que ele diz no versículo 4 do capítulo 29. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada, o Senhor era seu amigo. Quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, dizia no versículo 4. Deus era a fonte de toda a riqueza e do sucesso de Jó. No versículo 6 do capítulo 29, diz: lavava os pés em azeite e da rocha corriam ribeiros de azeite. Traduzindo isso numa linguagem contextualizada, o mesmo texto diz: em casa sempre havia leite à vontade e também azeite tirado das oliveiras plantadas entre as pedras. Jó relembra da alegria de ter o respeito de outros, no capítulo 29, versículos 7 ao 11. Quando caminhava pela cidade, os jovens abriam caminho para que Jó passasse. Jó era um homem honrado, cidadão da sociedade. Ele se sentava junto ao portão da cidade com os sábios e juízes. Isso era um costume da época, ficar ao portão da cidade para julgar as questões das pessoas. Homem respeitado, fazia parte do conselho da cidade. Ele julgava os outros por ser um sábio reconhecido. Era também um homem dotado de poder. Ele tinha muitos amigos, alguns dos quais ocupavam os postos de autoridade mais altos da comunidade. Onde quer que Jó fosse, era tratado com respeito. Veja o que diz o versículo 11 do capítulo 29. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. A sua outra fonte de alegria era o ajudar os outros. Jó compartilhava com os outros aquilo que Deus lhe dava. É o que nós deduzimos quando lemos os versículos 12 a 17 do capítulo 29. Jó relembra que foi um homem que ofereceu socorro e alegria a muitos. Jó fortaleceu a retidão e a justiça na cidade, ao ajudar os deficientes, suprir as necessidades dos desvalidos e até mesmo defender os desconhecidos. Mas Jó não se limitou a ajudar os necessitados, ele também confrontou e subjugou os perversos. Jó capítulo 29, versículo 17. Jó comparou os perversos a animais ferozes que estavam prontos a devorar os fracos. Mas ele salvou as vítimas quando estavam prestes a ser devoradas. Jó se via como uma árvore com raízes profundas,
que continuaria dando frutos. Jó capítulo 29, versículo 19. O lamento e o sofrimento na vida de Jó. Em seu lamento, Jó contrastou a sua situação presente com a vida que costumava levar no passado. E mostrou como tudo pode ser mudado segundo a vontade de Deus. E Jó apresenta 5 queixas no capítulo 30. Primeiro, não sou mais respeitado. Segundo, não sou mais abençoado. Terceiro, não tenho quem me socorra. Quarto, não tenho futuro, não tenho ministério e não sou mais respeitado. Jó foi zombado pelos jovens. É a queixa que ele faz quando diz, não sou mais respeitado. Em outros tempos, estes mesmos jovens abriam passagem para Jó, pois Jó havia sido o homem mais eminente do Oriente. Mas agora é motivo para zombaria, chacota, uma vez que esses homens do populacho, como diz o texto do capítulo 11, sacudiram de si o freio, tornaram a vida de Jó insuportável. Jó os descreve como um exército impiedoso, sitiando uma cidade, construindo rampas, lançando armadilhas a seus pés, rompendo defesas e desferindo ataques contra ele. Encontramos isso lendo Jó capítulo 30, versículos 12 a 14. A segunda reclamação de Jó, a segunda queixa de Jó, não era abençoado. Jó perdeu a esperança de dias melhores em sua vida. Os seus dias eram como uma tempestade que o assustava, varrendo a sua alegria e destruindo a sua segurança como o vento que sopra numa nuvem passageira. Ele demonstrou a sua angústia quando disse, agora os dias da aflição se apoderaram de mim. Versículo 16 do capítulo 30. Jó suplicava por sua vida, mas a morte parecia inevitável. Versículo 23, capítulo 30. E não tinha quem o ajudasse. Dizia no versículos 24 e 25 do capítulo 30. Não tenho quem me socorra. A terceira queixa de Jó. Não havia quem o socorresse. Jó havia ajudado os necessitados, mas não havia agora quem o socorresse. Ninguém chorava com ele, nem sequer o tocava. Era tratado como um leproso que poderia contaminar quem se aproximasse ou como um condenado que poderia ser destruído por Deus a qualquer momento. Jó, onde estavam as pessoas que o haviam socorrido, que ele havia socorrido, Jó reclama. Ao invés de conforto e paz, havia apenas uma inquietação interior. É o que ele diz no versículo 27 do capítulo 30. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ele chegou a desabafar, dizendo, onde está, pois, a minha esperança? Havia perguntado anteriormente na discussão, sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Jó capítulo 17, versículo 5. Mas Jó não desiste. Ele continua na esperança de que Deus ouça a sua súplica. Continuando com a última defesa de Jó. No capítulo 31. Jó registra a sua última defesa. Ele cita 3 pecados específicos que poderiam fazer qualquer homem tropeçar: a lascívia, a falsidade e o adultério.
E o primeiro pecado que Jó negou foi a lascívia. E Jó inicia o capítulo 31 dizendo: fiz aliança com os meus olhos. A lascívia é o primeiro passo para o pecado. E o pecado é o primeiro passo para a morte. Diz Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, versículos 13 a 16. Jesus disse: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versículo 28. Deus vê tanto as nossas ações quanto os pensamentos e o propósito do coração. É o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas, das medulas, e é apto para discernir o pensamento do homem. Já sabia disso muito bem, por isso ele disse: acaso não é a perdição para o ímpio, o infortúnio para os que praticam a maldade? Capítulo 31, versículo 3. O segundo pecado que Jó negou foi a falsidade. Jó jamais usou de qualquer dolo em seus negócios a fim de ganhar mais dinheiro. É o que ele disse: andei com falsidade. Se o meu pé se apressou para o engano, versículo 5 do capítulo 31. Na verdade, nem sequer andava com pessoas que agiam desse modo. Jó não tinha medo de ser examinado por Deus, pois ele diz: pese-me Deus em balanças fiéis. Versículo 6 do capítulo 31. O seu coração não era ganancioso, nem suas mãos haviam se contaminado, pois ele não havia tomado o pão que não lhe pertencia. Jó era inocente de qualquer forma de imundícia. É o que ele diz no versículo 7 do capítulo 31. Se os meus passos se desviaram do caminho. E aí na sequência do texto, no versículo 8, ele diz: semeie eu e outro colha. Que as minhas plantações sejam destruídas. Ele diz isso, se defendendo da acusação de falsidade. O terceiro pecado que Jó negou foi o adultério. Em momento algum, Jó havia espreitado a esposa de seu próximo para ver se ela estava sozinha. No versículo 9 do capítulo 31, ele diz: se o meu coração se deixou seduzir por causa da mulher de mulher, caso fosse culpado, estava disposto a ver a sua própria esposa tornar-se escrava e amante de outro homem, pois sabia que isso era um grande crime. Ele diz: então moa minha mulher para outro, pois seria isso um crime hediondo, pois seria fogo que consome. Capítulo 31, versículos 10 a 12. O adultério traz consequências dolorosas nesta vida e julgamento na próxima, no futuro, na eternidade. É o que nós lemos de inúmeras referências bíblicas. Jó, em sua defesa, relembra sua vida de justiça. Jó relembra que foi um patrão justo. E essa introspecção, ou seja, esta autoavaliação de Jó, foi tão cuidadosa que ele inclui até mesmo a sua forma de tratar os servos. Pois ele diz no versículo 16 do capítulo 31, se retive o que os pobres desejavam. A maioria dos senhores do seu tempo teria ignorado esse aspecto da vida, mas Jó tratava os seus servos com generosidade e resolvia as suas queixas com justiça, pois sabia que um dia teria de prestar contas a Deus. Também sabia que ele e seus servos haviam sido criados pelo mesmo Deus e vindo ao mundo do mesmo modo. Jó relembra que foi um cidadão justo. Em resposta às falsas acusações de Elifaz, Jó havia relatado anteriormente como havia cuidado dos pobres e necessitados. Mas ele repetiu esses fatos como parte de seu juramento. Não estava se vangloriando, mas sim se defendendo diante dos homens e buscando a justificação de Deus. Jó compartilhava de seu suprimento básico de alimentos, de vestuário, das necessidades básicas da vida, com os órfãos, que foram os primeiros a receber da sua generosidade. Ele diz nos versículos 17 e 18, ou se sozinho comi o meu bocado, ou ainda, se alguém
vi perecer por falta de roupa? Jó relembra que foi um juiz justo. Se havia levantado a sua mão contra qualquer homem num tribunal, ele diz no versículo 21 do capítulo 31, se eu levantei a minha mão contra o órfão por me ver apoiado pelo juiz, Jó esperava que Deus arrancasse fora aquele braço. Ele diz, porque eu livrar os pobres que clamavam. Jó se preocupara com as necessidades das vítimas, das viúvas, dos órfãos e dos pobres. Ele supria de alimento e de roupas os que precisavam e os defendia na justiça. Ele diz, eu me cobria de justiça. E continua, eu me fazia de olhos para o cego. Dos necessitados era pai e até as causas do desconhecido eu examinava. É o que ele diz no capítulo 29, dos versículos 14 a 16. Jó relembra que foi justo com os inimigos e forasteiros. Uma vez que ele era um líder rico e poderoso, por certo havia muita gente que o odiava e invejava. Mas, no entanto, Jó usava de bondade para com essas pessoas. Ele não se alegrava com o infortúnio dessas pessoas invejosas. E nem pedia a Deus que os amaldiçoasse. Jó também era generoso para com os forasteiros, dando-lhes comida e um lugar para passar a noite. Ninguém poderia acusar Jó de ser um homem egoísta. Jó relembra que foi um administrador justo. Nos versículos 35 a 37 do capítulo 31, Jó lembrou de mais uma área da qual devia tratar, que era a sua administração. Ao fazer uma revisão do juramento de Jó, descobriu que ele pediu que Deus mandasse julgamentos terríveis sobre ele, caso fosse culpado de qualquer um dos pecados que ele citou nos textos que já fizemos referência. Outros comeriam a sua colheita e arrancariam do solo as plantações, é o que ele diz no versículo 8, capítulo 31, como punição se ele tivesse cometido algum desses pecados. A sua esposa se tornaria serva e amante de outro homem, o seu braço seria arrancado do ombro e teria uma colheita de ervas daninhas e de espinhos. Então Jó deixou bem claro que, com esses julgamentos, estava disposto a enfrentar o julgamento justo de Deus. Vimos então nessa lição que Jó se lembrou de seu passado abençoado e de como agiu com integridade e justiça com o próximo. Vimos que Jó nunca havia agido de forma injusta com ninguém e nem tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente, e mesmo depois de tudo que ele passou, a sua integridade estava intacta como antes. Que possamos aprender com o patriarca Jó, a mantermos a nossa integridade para com Deus e com os homens, independente das circunstâncias que estejamos vivendo. Seja qual for, favorável ou desfavorável, a circunstância, o momento de sofrimento, de alegria, de gozo, mantenhamos a nossa integridade como o profeta Jó. Aliás, o patriarca Jó. Podemos chamá-lo também de profeta, mas na verdade aplica-se mais o conceito de patriarca, que seja o exemplo para os nossos dias. Vivemos uma época diferente, uma sociedade com costumes diferentes, mas os princípios estabelecidos por Jó prevalecem nos nossos dias, uma vez que o Deus que Jó serviu é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Deus nos abençoe. Amém.